E aí, The Wave, tudo bem? Voltei a gravar os vídeos, fiquei aí uma semana e meia sem gravar os vídeos com vocês e eu parei no dia 50, na verdade eu vou falar agora o dia 50. Eu vou tentar fazer uma série de gravações agora para poder recuperar o tempo perdido. Bom, no dia 50 nós lemos no Levítico capítulo 9, 10, Salmos 50 e também Lucas 14. E aqui no Levítico capítulo 9 eu separei o verso 22, que diz o seguinte: Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Por que eu separei esse versículo? Porque esse versículo aqui, ele está falando de várias coisas que Jesus cumpriu na cruz, né? Lembrando que o sacrifício de Jesus na cruz, ele era praticado, e nós estamos vendo isso em Levíticos, né? Na verdade nós estamos concluindo já Levíticos, mas nas minhas gravações aqui nós estamos no capítulo 9 ainda. Nós vemos em Levíticos aquilo que depois vai estar em Jesus Cristo. E aqui nesse versículo fala do sacrifício pelo pecado, Jesus morreu pelos nossos pecados, fala sobre o holocausto, né? O holocausto, dentro do holocausto era feito a queima e a libação, né? Que é o derramar do sangue no fogo, e era queimado todas as partes do animal, né? Jesus obviamente não foi queimado, mas sofreu e também o seu sangue jorrou, né? E também o sacrifício de comunhão era feito. Jesus também é aquele que traz a comunhão entre nós e o Pai. Então nós vemos em Levíticos toda a regulamentação dos sacrifícios, coisas que antes Abraão fazia sem ter muita noção de norma, né? Para Abraão não era uma norma, era o coração dele, né? que representava a gratidão, o sacrifício, o amor, a fé em Jeová. E aqui nós vemos Deus ensinando o povo a ter, através das normas, um coração parecido com o coração de Abraão. Nós vamos ter em Levítico 10, eu separei verso 1 e 9, fala o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Aí verso 9 do capítulo 10, você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Existem algumas linhas teológicas que acreditam que foi exatamente isso que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, fizeram. Eles entraram para sacrificar sem passarem por todo o ritual de lavagem e purificação, e estando talvez embriagados. É uma hipótese, já que o texto não deixa muito claro qual foi essa ofensa. Mas aqui Deus mostra que não é para que eles bebam bebida fermentadas antes de entrar na tenda do encontro. Por quê? Porque não era o sacrifício, mas era aquilo que o coração do homem tinha ao fazer o sacrifício. É a mesma coisa, eu digo sempre. Jesus morreu na cruz e o sacrifício dele é para perdão dos nossos pecados, para que a graça de Deus nos alcance. Entretanto, se não houver arrependimento na minha vida, a cruz, Jesus na cruz do Calvário, não adiantou nada em minha vida. Por que não? Porque não há em mim o reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz. Eu preciso me arrepender dos pecados e aí então entender que Deus é soberano e Senhor da minha vida, reconhecer e pedir a Deus a remissão dos meus pecados e assim ter uma transformação na minha vida através do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Lá naquele período eles sacrificavam os animais, mas no momento em que eles iam levar a ovelha, eu já expliquei isso para vocês,
O pecador colocava a mão sobre o animal e era como se ele tivesse transferindo toda a culpa para o animal. Eles deveriam se sentir culpados e maus por um animal estar pagando pelos pecados que eles cometeram. E entendendo que somente Deus poderia perdoar. E não simplesmente ir lá e queimar um animal. Quando os filhos de Arão vão e entram, ou poderiam entrar, outras pessoas, outros sacerdotes, entrarem bêbados, né, tendo bebido bebidas fermentadas, eles não estão em sã consciência. Eles não têm na sua consciência a plena razão. E Paulo vai falar isso para nós lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, né, para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, precisa ser racional. Deus não quer a emoção, Deus não quer o arrepio, Deus não quer um sentimento de euforia sem razão. O que Deus espera de nós é uma consciência racional. Eu sei o porquê eu estou confessando os meus pecados. Eu sei quem pode perdoar os meus pecados. Eu sei quem lavou a minha vida. Eu sei quem sacrificou no meu lugar. E eu sei que um dia o meu Deus virá. É disso que Deus espera de mim e de você. E essa que é a ideia de aprendermos lendo o livro de Levíticos. Aí vamos ver o salmista falar para nós no capítulo 50. Eu separei do verso 8 ao 15. Vai dizer assim, olha o que o salmista diz, muito próximo do que nós lemos em Levítico. Ele fala assim: não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. É Deus falando para o salmista. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado e os milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria de dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus um sacrifício, a sua gratidão. E aí Deus fala, né? Ofereça a Deus um sacrifício. Na verdade o salmista está dizendo, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia. E eu o livrarei e você me honrará. Percebem que o que o salmista está falando é exatamente o que eu estava explicando em Levíticos 9 e 10. Deus não precisa de sangue, Deus não precisa de morte, Deus não precisa de pelo de animal, Deus não precisa de animal queimado como sacrifício. O que Deus precisa é de vidas plenas nele, de vidas redimidas, de vidas que confessam o nome de Jesus. E muitos de nós queremos fazer sacrifícios a Deus. Muitas das vezes nós vamos à igreja fazendo sacrifício. Eu vou à igreja hoje para Deus me abençoar durante a semana. Ou muitos de nós trabalhamos na igreja e fazemos até obras de caridades, pensando, eu estou fazendo essa caridade para Deus apagar aquele meu pecado que eu não quero ficar sem ele. Muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós fazemos, deixa eu agradar a Deus de uma forma aqui, porque durante a minha semana passada eu desagradei Deus em várias coisas. Não é assim, não se compra a Deus. Gálatas 6 vai falar para nós que de Deus não se zomba, né? Não se escarnece de Deus. O salmista também vai falar isso para nós no capítulo 1, né? Que para não nos assentarmos à roda dos escarnecedores, só pode escarnecer aquele que conhece, que tem ciência. Então um ímpio que não conhece a Deus, ele não zomba de Deus, ele não escarnece de Deus. Quem zomba e escarnece é aquele que conhece de Deus. Então atentemos para nossas vidas, precisamos ter vidas redimidas, e a remissão em Jesus só vem com arrependimento de nossos pecados e confissão dos nossos pecados. E lembrando que eu já falei isso, pecado tem nome. Então diga o nome do seu pecado. Por quê? Para você ouvir, Deus já sabe qual é. Eu e você que precisamos ter coragem
de falar o nosso pecado. Experimente você, eu já fiz esse teste com vocês, experimente você falar o seu pecado. Por exemplo, se você tem o pecado de adultério, vira para Deus e fala: Deus, eu adultero. Se você tem o pecado de um vício, de bebida, droga, seja qual for, fala: Deus, eu sou um alcoólatra. Fala isso, você vai ver quão difícil é sair o som da sua garganta. Por quê? Porque no fundo nós queremos confessar a Deus assim: Deus, perdoe os meus pecados. Não, isso não é confissão de pecado. Pecado é: Deus, me perdoe porque hoje eu xinguei. E hoje eu xinguei de verdade. Hoje eu fiquei tão nervoso com a situação que eu acabei xingando. Isso é confessar pecado. Fala: Deus, perdoa-me porque eu xinguei, eu proferi palavras de baixo escalão, né, que fala: eu proferi palavras que não são dignas do teu reino. Isso é confessar. E importantíssimo também, queridos, obviamente, estou confessando um pecado que muitos de vocês podem ter dificuldade de confessar, eu não tenho, mas é importante, às vezes, alguns pecados confessarmos para alguém. E o apóstolo Paulo vai nos falar sobre isso, Tiago também vai falar sobre isso. Confessar a alguém. Por quê? Porque se alguém, e precisa ser alguém de Deus, alguém que possa agregar valor às nossas vidas. Por quê? Porque aí, quando eu confesso o meu pecado a você, eu faço com que você assuma um compromisso comigo. Então você vai começar a me monitorar, você vai começar a me motivar, você vai começar a me ajudar na minha dificuldade. Há pecados que precisam ser confessados uns aos outros. A palavra de Deus nos diz isso. Não é confessar ao padre ou ao pastor, mas é confessar alguém, ao seu cônjuge, por exemplo. É confessar ao seu pai ou à sua mãe, um amigo do peito, uma amiga. Então, é importantíssimo isso. E Lucas capítulo 14 vai dizer para nós o seguinte, de verso 1 e 12. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não